Alô, alô, escamaratas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Bom Dia, Verônica, a nova série brasileira da Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve aqui. Eu tô sempre falando sobre filmes, séries, documentários, literatura, as coisas que eu gosto, e se você gostar desse tipo de conteúdo, este é o lugar para você. Bom Dia, Verônica, escrita por Rafael Montes e Ilana Casoy, conta a história de Verônica Torres, uma escrivã da Polícia Civil que tem um dia muito ruim no trabalho quando uma moça, aproveitando uma confusão que acontece lá, pega uma arma e se mata na sua frente. Isso acaba desencadeando a investigação, né, que é as razões pela qual essa moça se matou, uma investigação que acaba, né, atraindo a atenção da Verônica de uma maneira muito forte. Né, e essa razão pela qual ela se envolve, né, tão diretamente com essa moça, né, vai ser desenvolvida durante a narrativa. Eu devo destacar que nesse vídeo eu vou sim falar spoilers porque eu quero mergulhar de uma maneira mais profunda na narrativa. Então, basicamente, né, aqui é uma série policial que a gente vai acompanhar algumas narrativas de crime, né, especialmente ligados à Verônica. É importante destacar que a Verônica, como escrivã, teoricamente não deveria desempenhar uma função de investigação, porém, como ela é meio apadrinhada pelo delegado, ela acaba, digamos assim, tendo umas vantagens e podendo escapar ali do que são suas funções originais. A priori, a gente vai acompanhar a narrativa desencadeada pelo suicídio dessa moça, que é uma investigação justamente sobre esse estuprador, né, que dopa ali as suas vítimas, seduz elas via um aplicativo de encontros, dopa e as estupra, né, e as marca, né, queimando a boca delas ali com o produto. E por conta dessa investigação, o caminho da Verônica vai se cruzar com outro núcleo, né, que conduz essa narrativa, que é o núcleo do Brandão e de sua esposa Janete. A gente tem aqui um casal, né, que a priori a gente está vendo ali eles retornando do hospital de mais um aborto da esposa, né, um casal que já parece estar ali, né, com a idade mais avançada, e ele um policial, ela uma dona de casa, e a gente vai vendo evoluindo, né, esse relacionamento, especialmente dentro do primeiro episódio, como um relacionamento abusivo, e finalizando, né, nesse sujeito se revelando como um assassino serial, pega moças vindas do interior, do Nordeste, e as, né, leva para um galpão e as mata, né, depois ali de uma espécie de ritual. Então, basicamente, a gente vai acompanhar essas duas tramas principais, né, a relação da Janete e do Brandão e a vida familiar da Verônica, o seu passado, né, a gente descobre logo cedo que existe ali uma questão no passado da Verônica, e também ela, né, querendo encontrar esse bandido que tá ali seduzindo e estuprando essas moças. Cara, eu gosto, né, o Rafael Montes, por sinal, já foi meu professor, já fiz um curso aqui com ele, é uma pessoa muito legal, tive a oportunidade de, durante esse curso, sair muito com ele aqui pela cidade, né, para jantar e para ir para bares e conversar. Mas como um escritor, né, deixando essa parte da pessoa, ele é um sujeito que eu gosto de dizer que ele pesa muito a mão, né? A violência é algo muito presente, né, dentro das obras dele, e ele não tem medo assim de ser até meio que pornográfico nessa violência, algo que é trazido aqui pro Bom Dia, Verônica. A Ilana Casoy, ela já vem a experiência que ela traz para dentro dessa narrativa, é a sua experiência com investigações criminais, né? Ela era uma pessoa que se metia dentro dos carros da polícia, ia nas cenas de crime. Ela tinha contatos que falavam cenas de crime, então ela ia ali meio de maneira até ilegal, mas para poder buscar as histórias que serviriam de munição para ela escrever os seus livros. Então a gente tem uma combinação aí de dois autores que não tem medo meio que de se sujar ao contar a história, apesar de que o argumento, né, o produto final dessa série é do Rafael Montes, no fim das contas eles têm participação nos roteiros, nas construções da narrativa, e isso obviamente fica evidente nessa história. O ponto mais forte dessa série para mim está no elenco, né, especialmente destacando a Taina Miller, o Eduardo Moscovis e a Camila Morgado, e desses três destacando o Eduardo Moscovis, que está fazendo aqui o papel de um policial que é um serial killer, né, que tem um passado aí, que tem um conflito, um transtorno mental. E isso é muito bem retratado pelo autor, apesar de que, obviamente, a gente vê que tem um texto bem construído que o embasa. Mas esses três realmente são os pilares, eles são os protagonistas da narrativa e eles carregam muito essa narrativa. Não que o elenco de apoio não seja bom, o elenco, né, a delegada que tem, o amigo que é o cara do computador, eles todos acabam, o próprio delegado Carvana
todos são bons, né? O texto, obviamente, vai beber e fazer referências a vários clichês da narrativa investigativa, né? O Carvana que estou há um ano, no meu ano de me aposentar, né? Esses clichês. Algumas vezes eu senti uma tradução meio ruim do texto literário para o texto de série, né? Na literatura, a gente acaba se permitindo mais, muitas vezes indo para uma coisa mais poética, né? Sendo que essas falas na boca de personagens dentro de um seriado muitas vezes acabam soando esquisito. Isso faz com que o texto acabe ficando pouco natural algumas vezes. O que, como eu falei, acaba sendo equilibrado, né, balanceado pela excelente atuação, especialmente desse trio. Essas duas narrativas principais, a do estuprador em série, né, e a do serial killer, elas são suficientes e elas carregam a trama por boa parte do tempo. Eu acho que existe um terceiro plot, né, mais uma vez, eu falei que eu ia entrar em spoilers, eu vou entrar em spoilers, que é a trama de conspiração de corrupção da polícia, que envolve o homicídio da mãe e o suicídio do pai, né, da Verônica. Eu acho que esse plot é, para mim, a perna mais fraca, e ele é basicamente, digamos assim, aponta para uma próxima temporada, né, para uma outra narrativa. Vira muito coisa... Sim, a gente sabe que a polícia é corrupta, a gente assistiu Tropa de Elite, né? A gente conhece o funcionamento do nosso estado e a gente sabe que existem, né, esquemas bem bizarros dentro da nossa sociedade. Mas eu achei que ficou muito... O próprio final da série, né, ficou muito com cara de filme de espionagem norte-americano. Não sei se combinou com a série investigativa, que tem ali um trauma. Eu achei que ela ficou um pouco destoante do todo, né? Serve para adicionar elementos ao conflito do meio para o fim da série, para a série acabar tendo mais substância, mas para mim, né, eu acho que esses dois plots, né, especialmente no fim, quando o foco fica muito mais na investigação, né, e na aproximação do personagem do Eduardo Moscovitz, do Brandão, né, e dos seus assassinatos, e a tentativa da esposa de alguma forma incriminar, né, e como é difícil alinhar todas essas coisas. A série consegue construir muito bem essa tensão, né, jogando com os próprios elementos de investigação, de burocracia. Isso eu achei legal, assim, porque apesar da série... Isso eu achei legal, porque apesar da série usar muitas vezes dos clichês, digamos assim, das séries de investigação norte-americanas, né, que é tipo, a pessoa faz um exame, ali o exame sai em questão de dias, quando a gente sabe que na maioria das vezes esses exames demoram muito mais tempo, né? Então, obviamente, a nossa suspensão de descrença tem que ficar bem alta, né? Eu sempre, quando vejo, e o meu problema maior, talvez, com narrativas que sejam de cunho investigativo no Brasil, é que minha esposa é formada em Direito, e na faculdade de Direito ela fez uma disciplina de médico legal, né? E nessa disciplina, né, um professor era um médico legista e ele basicamente falou o quão difícil era, obviamente, pô, uma cadeira que ela fez, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, mas não deve ter mudado muita coisa até hoje. Por exemplo, tinha-se apenas um funcionário para poder analisar toda a balística do estado do Ceará, né? Por exemplo, se uma pessoa morrer por envenenamento, não tinham as ferramentas necessárias para poder identificar esse tipo de coisa aqui, o corpo teria que ser mandado para outro estado, São Paulo ou Rio de Janeiro, para poder detectar esse envenenamento. Então, isso acaba quebrando um pouco o meu gosto por narrativas investigativas no nosso país. Apesar de que as próprias coisas que o CSI faz, né, são bem absurdas e bem fora da realidade de como a polícia americana investiga, né, e busca os criminosos. Eu adorei a série, eu assisti ela basicamente em 2 dias, e eu achei interessante, né, que essa divisão de mostrar um pouco do ponto de vista do psicopata, né, e da sua esposa, e a narrativa também do ponto de vista da Verônica, realmente ajuda na condução e na criação de tensão da trama. Eu achei que os subplots, né, a construção dos personagens, tanto as motivações do Brandão, né, do Eduardo Moscovitz, ficam bem claras, né, a própria construção da Janete, né, a Camila Morgado, é muito bem feita, mas no fim das contas a personagem que eu acho que é mais redonda e melhor trabalhada é a Verônica, né, que a Tainá Miller acaba entregando muito bem, tanto na sua relação familiar com os 2 filhos, o passado com esse pai que matou a esposa e se matou, porém na verdade não morreu, né, está ali e ela fica meio que cuidando dele, num estado vegetativo. Então eu achei que a construção de personagem e a construção de tensão foi muito bem executada, né? Vendo que a gente consegue trabalhar bem esses tipos de narrativas, né, que não são necessariamente famílias passeando no Leblon como as novelas da Globo costumam fazer. É um excelente acerto e, para mim, na verdade, um passo além, né, para as séries brasileiras dentro do espaço da Netflix. Eu espero que outras coisas do Rafael Montes sejam adaptadas, né, e que ele retorne a fazer, né? Obviamente vai fazer aí a segunda temporada do Bom Dia Verônica,
mas eu quero ver outros trabalhos dele sendo levados aí pra Netflix. Mas e vocês, o que acharam? Deixa aqui nos comentários, a gente se vê numa próxima e tchau.